Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim gravar um vídeo diferente pra vocês. Agora são 7h40 da manhã. Eu vou falar até um pouquinho mais baixo porque meu marido ainda tá dormindo. E hoje nós decidimos de última hora, eu e minhas amigas, que a gente queria fazer um piquenique num parque. E aí eu fiquei de fazer um bolo. Então eu acordei bem cedo pra dar tempo de fazer esse bolo. E a gente vai sair mais ou menos umas 11h30, 11h40 de casa. Eu vou tentar mostrar pra vocês eu fazendo esse bolo. Normalmente eu só posto receitas rápidas lá no Shorts, mas hoje eu quis fazer esse vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Beijo e bora lá! Lembrando que eu não sou boleira, tá? É uma receita que eu já faço faz um tempo. Normalmente eu faço ela pro aniversário do meu marido, né? Já faz uns 3 anos que eu faço esse bolo, porque é um dos únicos que eu gosto. E aí eu vou deixar aqui pra vocês, vou tentar, né, fazer junto com vocês aqui de uma forma mais rápida, porque eu não vou separar os ingredientes bonitinho que nem eu faço, normalmente quando eu tô gravando um vídeo assim mais específico, mas hoje a vida é real, né, gente? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu sou na cozinha e é bagunçado mesmo. Já comecei separando tudo, não vou fazer mise en place hoje. Já abri minha casa para entrar um ar, fechei as portas para não acordar o bonito. E agora eu vou começar aqui, eu vou mostrando para vocês e falando aí os ingredientes, tá bom? Eu vou começar, gente, separando 5 gemas das claras. E eu lembrei que eu esqueci de pegar o separador. Já ia quebrando ali direto e fui pegar lá depois. Porque essa massa é a massa Pão de Ló. Não sei se vocês conhecem, mas é uma massa bem famosa. E normalmente quem faz bolos para vender costuma utilizar essa receita, né? Não sei se é exatamente da forma que eu vou fazer, mas é a massa Pão de Ló. Eu sempre fiz a de chocolate, tem a massa branca também, acredito que não deve mudar muita coisa. Acho que se eu não acrescentar o chocolate, deve acrescentar um pouco mais de farinha. E ali eu já comecei fazendo lambança, né? Porque é assim mesmo. Mas é isso, gente. Separei aqui as gemas das claras, porque vamos bater a clara até ela ficar em neve e depois a gente vai acrescentando as gemas aos poucos. Sou a melhor pessoa para ensinar isso? Não sou, mas dá super certo e eu sou muito elogiada nesse bolo, então vem comigo. Vou começar limpando aqui antes de seguir aqui com a receita. Vou deixar meu forno pré-aquecendo aqui em 180 graus, é importante, tá bom? É o tempo que eu vou levar mais ou menos ali para terminar de bater a massa. E para começar, eu vou bater essas claras aqui até ela ficar em ponto de neve. Não tem um tempo exato, tá, gente? Tudo que eu faço aqui é no olho, a menos a quantidade dos ingredientes, tá? Mas também nada foi pesado, eu uso sempre medida caseira, tá bom? Que é xícara, colher de sopa e afins. Vou deixar isso aqui batendo e aí eu venho aqui acrescentando as minhas gemas aos poucos, tá bom? Então eu coloco uma, deixo bater um pouquinho, acrescento mais uma, deixo bater mais um pouquinho e assim por diante. Aí eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. Normalmente a receita ela pede 1,5 xícaras, mas eu não gosto de uma coisa muito doce, eu acho que 1 xícara é super suficiente, tá? Então eu coloco 1 xícara e eu vou deixar, gente, todos os ingredientes, né, as quantidades ali que eu utilizei na descrição do vídeo, porque às vezes eu acabo esquecendo, na hora de editar também acabo esquecendo. Coloco aqui um pouquinho de óleo, 50 ml de óleo, tá? E eu vou deixar bater bem o óleo para deixar a nossa massa bem lisinha, bem brilhosa e faz toda a diferença. Agora eu vou mostrar para vocês o esquema que eu faço, que normalmente fazem diferente, mas eu acho que tá super certo dessa forma, tá? Então eu vou utilizar aqui meia xícara de leite e a mesma quantidade, né, meia xícara ali do chocolate 50%. Eu sempre faço com chocolate 50% porque dá outra cara, outro gosto no bolo, tá, gente? Precisa ser o 50%. E aí eu utilizei aqui também o leite em temperatura ambiente, porque senão fica muito difícil de misturar. Se for com leite gelado, vai criar aquele monte de bolotinha. Enfim, vai ser um caos, vai ficar 3 horas mexendo ali e ainda não vai misturar. E aí eu usei o leite temperatura ambiente mesmo, tá? Eu vou reservar isso aí e vou passar minha massa agora aqui pra dentro desse bowl. E aí eu vou mostrar agora o esquema que eu faço. Normalmente vão colocando sempre um, depois o outro, depois o outro, depois o outro de novo. E aí eu já faço essa mistura ali do leite com chocolate que já adianta bastante. Uma pitadinha de sal.
E aí eu vou mexer isso bem delicadamente. Essa massa que a gente fez, ela é uma massa que a gente utilizou ali a clara em neve, então ela precisa que seja manuseada ali bem de forma delicada, tá bom? Tem que mexer bem devagar. Porém, gente, eu vou acelerar esse vídeo, então vocês podem achar que eu estou mexendo muito rápido, mas não, vocês mexem, pelo amor de Deus, muito devagar, senão vocês vão perder todo o aerado dessa massa. E agora eu vou colocando um pouquinho de farinha, é importante peneirar para não fazer aquelas bolotas, tá? Vocês podem ver que sempre fica aquelas bolotinhas. E aí vocês mexem delicadamente, tá bom? Não sigam as instruções do vídeo. E aí vocês acrescentam um pouquinho da misturinha lá do chocolate com leite, mistura devagar, coloca mais um pouquinho de farinha, depois mais um pouquinho da misturinha do leite e assim por diante até acabar os dois. Vou colocar uma colherzinha de essência de baunilha, mas se você não tiver, não precisa colocar. Eu fiquei horrorizada porque isso aqui é extremamente caro no mercado, né? Por último, e muito importante, o fermento. E eu vou colocar uma tampinha que equivale ali a uma colher de sopa. E pelo amor de Deus, gente, esses dias eu fiz um bolo na casa da minha avó e simplesmente esqueci de colocar o fermento e foi um caos. Então, para não correr o risco, deixe ele bem na sua cara para você não esquecer. Vou mostrar a forma que era para mim ter mostrado antes, então tá fora de ordem, mas o importante é mostrar que é essa forma redonda e eu gosto muito dela porque ela é bem alta. Para untar, depois que eu aprendi essa técnica aqui, eu nunca mais untei de forma diferente. Então vou cortar aqui uma tirinha de papel manteiga e vou cortar aqui o redondinho do fundo da minha forma. Não precisa ficar exatamente certinho, tá? Porque isso não vai mudar em nada. É só pra gente poder cobrir o fundinho mesmo. E aí eu vou colocar, e aí, gente, não precisa se preocupar com as laterais, porque esse bolo, ele simplesmente não gruda, tá bom? Eu já fiz várias vezes e dá super certo. Então, eu vou colocar aqui no fundinho e eu vou colocar minha massa aqui normalmente. Agora esse bolo vai pro forno e vai ficar por mais ou menos uns 40 minutos, tá bom? Eu não costumo abrir o forno antes de 30 minutos, porque pode murchar o bolo, fica meio feinho. Enquanto isso, eu vou fazer o meu ganache, que nada mais é do que um brigadeiro. Ali eu coloco um pouquinho de leite, de creme de leite e já dá outra cara, e também faço com 50%. Vou usar essas marcas mesmo aqui, que não são uma das melhores, mas são boas. E eu já tinha aberto aqui na minha geladeira, então vou usar elas mesmo. Como é só um ganache, eu não gravei o processo para vocês, né? Porque é só um brigadeiro comum e aí vocês colocam ali o creme de leite e vai ficar nessa consistência aqui. Eu quis deixar ela um pouquinho mais durinha. Ficou com algumas bolinhas porque eu não peneirei o chocolate, mas tá tudo certo, o gosto tá bem gostoso. Então, é isso aí. Enquanto o bolo tá no forno e o ganache tá esfriando, eu vou tomar um banho rapidinho e vim mostrar aqui algumas coisinhas que eu separei. Vou levar essas canequinhas aqui que eu tenho aqui em casa já faz um tempo e vou levar algumas tintas também pra gente poder pintar canecas enquanto conversa. Eu acho uma terapia bem gostosa. Acabei esquecendo os pincéis na minha sogra, mas eu vou passar lá pra buscar. E para forrar no chão, eu vou levar esse pano aqui, que ele é super cara de piquenique. E eu, quando entro no clima, é bem assim. Eu vou usar esse vestido aqui, eu acho, que ele é um verde militar, um verde oliva. Eu gosto bastante dele e ele tem muita cara de piquenique também. Eu sou cheia dessa, tá? Quando eu entro no clima, é aquilo e pronto. Tô levando essa mantinha porque tá um pouquinho frio. Tô levando esses mirtilos também. Garrafinha de água, xícara, pratinhos, mel. Esses mirtilos estavam estragando aqui na minha geladeira, então eu vou levar também. A minha amiga vai fazer panquequinha, então a gente vai juntar isso aqui e vai virar uma coisa boa. Bolinho assado, a cara tá bonita, mas ele não cresceu tanto quanto de costume, tá? Normalmente ele cresce muito mais, mas é isso aí, vamos ver se isso aqui ficou bom. Hora da verdade. Olha só, gente, pra vocês verem, não gruda nada, é super simples, super fácil de tirar. O meu desafio não é nem desenformar, é cortar, né? Porque eu detesto cortar o bolo. E aí eu utilizo esses saquinhos aqui. Esses saquinhos são saquinhos de compra, sabe? Que vocês colocam pra congelar as coisas, enfim. Eu coloco eles na forma pra gente poder virar o bolo e rechear sem que fique saindo recheio pelas laterais.
E aí eu deixo no freezer até ficar mais consistente, pra não ficar também desfazendo, principalmente porque eu acho que eu vou colocar uns morangos aqui. E eu não vou ter tanto tempo pra deixar ele gelando. Vai ser uma coisa bem rápida. Deixei meu ganache gelando, aí ó, ele fica nessa consistência aqui, ó, perfeita. Não fica nem aquela coisa mole e nem aquela coisa pedra. Fica uma consistência muito boa. E aí eu vou espalhar tudo isso aqui bonitinho, inclusive passando bem nas laterais, porque normalmente quando a gente não usa um apoio, né, da forma assim, as laterais acabam ficando um pouquinho sem recheio, né? Eu acho, né, pelo menos. Então eu vou espalhar bem isso aqui. E aí tem alguns moranguinhos aqui na minha geladeira que já estão bem que estragando. E aí eu vou colocar, mas vai ser bem pouco mesmo, tá? Quando eu faço para aniversário eu capricho bem, coloco 2 bandejinhas de morango, capricho no ganache e é isso aí. E normalmente eu também faço aqueles confeito em cima, sabe? Eu uso chantilly e tal, fica bem bonitinho, mas dessa vez vai a coisa simples mesmo. Parte dessa caixinha aqui estava toda estragada, então eu usei só o que deu para utilizar. Como eu acabei esquecendo de molhar o bolo na parte de baixo, né, que foi um erro gravíssimo, eu vou fazer isso só nessa parte de cima aqui. Então eu vou colocar aqui o topo do meu bolo e vou fazer aquela mesma misturinha do chocolate com leite, né, com chocolate meio amargo que eu fiz para fazer a mistura na massa. Aí eu vou usar isso aqui para molhar o bolo mesmo, já que eu esqueci de molhar a parte de baixo. Então, eu vou deixar bem molhadinho para ficar bem suculento. Não gosto de massa seca. E é isso. Agora eu vou embrulhar bem e vou levar isso aqui pro congelador. Vai dar tempo de ficar só mais ou menos 20 minutinhos, porque eu já precisei vir me arrumar. Aí eu tomei um banho super rápido, nem lavei meu cabelo. Coloquei esse vestidinho aqui e ficou super fofinho. Fiz uma trancinha aqui nesse cabelo para dar um disfarce. E é isso, gente. Agora eu vou desenformar aquele bolo, pegar minhas tranqueiras e partir pro parque. Prontinho, tirei aqui do freezer. Deu tempo de dar uma geladinha, mas não tanto quanto eu queria. E eu vou usar essa boleira aqui minha de vidro mesmo. Morrendo de medo de levar ela, mas é a única coisa que eu tenho que cabe o meu bolinho redondinho. E olha só como esse bolo fica lindo, gente. Ele fica perfeito para confeitar. Eu não sei confeitar, mas quando eu faço até que ele fica bonitinho. E aí eu venho dando uma acertadinha aqui e é isso. Hoje vai ser um bolo simples, eu não vou confeitar nem nada e tá pronto. E foi isso, nós chegamos aqui, viemos visitar uma pinacoteca que tem aqui do lado do parque, que a gente vai fazer o piquenique. Então a gente veio aqui, vou deixar um takezinho de como foi esse dia. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Nós separamos esse dia para realmente curtir entre as amigas, conversar, botar o papo em dia. De vez em quando a gente precisa fazer isso, né? Hora de botar a mão na massa e nós decidimos que nós iríamos fazer uma pintura e presentear a amiga do lado. Então é um presente muito especial, né, que vai ter a nossa carinha ali para guardar de recordação. E foi feito com muito carinho, eu tenho certeza. E no final eu deixo aqui o resultado para vocês.
E esse foi o resultado, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei super fofo e amei, vou guardar com muito carinho. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo até o final, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like que é super importante. Grande beijo e até o próximo vídeo.